Existem diversos motivos para as pessoas mudarem de profissão. Umas é por falta de identificação, outras por quererem descobrir algo novo. Mas na pandemia, a mudança foi por necessidade. Em alguns casos, a migração para o digital foi a solução. Já em outros, uma mudança radical foi a única alternativa. De março de 2020 a abril de 2023, houve um crescimento de 63,7%, quase 64% do número de MEI aqui no estado. Esse crescimento se deu principalmente no período da pandemia, por conta do empreendedorismo por necessidade, né? Então, algumas pessoas ficaram desempregadas nesse período, ou se tinham uma atividade e não conseguiam mais exercer, principalmente aquelas atividades em que se precisava de público, e isso foi restrito durante o período da pandemia. E aí eles desenvolveram outro tipo de atividade e alguns se tornaram MEI durante esse período. Por isso que teve esse crescimento tão grande, hoje chegando a 101 mil MEIs aqui no estado de Sergipe. Esses dados demonstram o quanto que as pessoas que dependiam de um emprego que na pandemia ficou impossível exercer, tiveram que buscar uma maior profissionalização, ou então escolher uma área diferente de atuação, para assim conseguirem se sustentar naquele período difícil. Esse foi o caso de Bruno, que em meio à pandemia precisou mudar de rumo. Eu que sou formado em engenharia civil, me formei em 2017, finalzinho do ano, atuei 5 anos na área e hoje eu atuo com planejamento financeiro. Minha transição foi bem na pandemia, começou lá em 2020 e de 2020 para cá muita coisa aconteceu. No começo eu estava completamente perdido, eu não sabia quem eu ia atender, para quem eu ia atender, preço, como é que funcionava, para quem eu ia vender, como é que funcionaria esse formato. Foram vários testes ao longo desses últimos 2 anos. Eu consigo dizer que, apesar de ter começado ali em 2020, meio uma pós-graduação, um amigo me chamou para a gente atuar com pequenas e médias empresas, processo de consultoria, né? E no meio do caminho a coisa foi mudando, acabou que a gente se separou e eu fui fazendo sozinho. Chamei pessoas ali próximas e comecei essa parte de... E se eu for um consultor financeiro de pessoas, né? Mas mudar de profissão nesse período não foi uma tarefa fácil. Precisou de coragem e persistência para poder lidar com os desafios e encontrar-se num emprego novo. Mas como diz Mário Sérgio Cortella, coragem não é ausência de medo, coragem é a capacidade de enfrentar o medo. Que eu sentia muito medo em 2020, eu sentia muito medo em 2021, eu sentia medo em 2022 e eu sinto medo em 2023, sabe? Medo, a insegurança, a vergonha, são sentimentos que estão comigo. E o que começou a fazer diferença foi lidar com eles. O que eu consigo dizer é que a insegurança hoje ela é muito menor, o medo é menor. Porque quando começa a dar certo, quando você começa a ver que a coisa está engrenando, a insegurança começa a baixar. E com mais certeza do que fazer, a busca pela profissionalização aumenta. Mesmo no tempo da pandemia, as pessoas que precisaram fazer outras funções buscaram o Sebrae como um lugar de apoio para aprenderem como se colocar no mercado de trabalho de forma mais efetiva. Entre 2020 e 2022, o Sebrae atendeu 83 mil clientes de forma online, né, atendimento digital. Isso se deu porque nesse período da pandemia, não só os clientes precisaram também se reinventar, como o próprio Sebrae. Então, as ofertas de curso, de capacitação, nesse período se deu prioritariamente de forma remota, de forma online. E alguns cursos, a gente pode destacar que teve uma procura muito grande, que eram aqueles que preparavam os empresários para que eles vendessem, comercializassem também de forma remota. Então, todos os cursos ligados à área digital teve um crescimento muito grande nesse período. Dessa forma, os pequenos empreendedores conseguiram maior segurança em seguir o seu caminho, pois quanto maior o apoio à nova carreira, mais estimulada a pessoa se sente a continuar. Esse foi o caso de Bruno, que após a pandemia conseguiu uma estabilidade e é orgulhoso do seu trabalho. Né? O começo é sempre difícil, assim como são começos, são processos. Eu lembro de me dar no mínimo 3 anos para ver se a coisa ia ficar interessante ou, caso não ficasse, procurar outro formato. Né? Eu que já fui empregado, não vejo problema nenhum em ser empregado, essa coisa de o negócio é empreender, ser funcionário de si mesmo. Muito cuidado com essa ideia, tá?
porque a vida autônoma ela é relativamente solitária. Você assume muitos riscos. Apesar de ser uma vida maravilhosa, eu tô muito contente de tudo que tá acontecendo, sabe? Até assim, de olhar pra trás e me sentir muito orgulhoso de mim,